Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós estudaremos a aula 3 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu já peço que você tenha em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha, né, para fazer anotações que serão pertinentes desta aula. O assunto hoje será o estudo do período composto por coordenação. Nossos objetivos são os seguintes: diferenciar o período composto por coordenação de um período composto por subordinação, reconhecer as conjunções coordenativas e os seus sentidos nas orações, identificar orações coordenadas e reconhecer sua expressividade e seus efeitos de sentido. Muito bem. Então vamos começar observando esse quadro que nos apresenta a diferença entre coordenação e subordinação. Então vamos lá, pessoal. Primeiro aqui, ó, os homens investigam o mundo, descobrem suas riquezas e constroem suas sociedades competitivas. O que é que nós temos aqui nesse primeiro quadro? Nós temos orações que são sintaticamente independentes entre si. Ou seja, uma não depende da outra para que o sentido completo da frase se estabeleça, tá? Então eu posso dizer que os homens investigam o mundo, já é uma informação completa, certo? Os homens descobrem suas riquezas, já é uma informação completa. E os homens constroem suas sociedades competitivas, também é uma informação completa. Por isso a gente chama esse período de período composto por coordenação, onde as orações são sintaticamente independentes entre si, ok? Então não existe nenhuma função sintática sendo desempenhada aqui entre uma oração e outra. Vamos para o lado agora, né? Para o quadrinho da subordinação. E vamos analisar então a construção da subordinação, ó. Nosso desejo é que a humanidade viva em paz. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos também duas orações, né? Nosso desejo é, o é o verbo, que a humanidade viva em paz. Viva é o verbo, então dois verbos, duas orações, período composto. Mas aqui, as orações, elas são sintaticamente dependentes entre elas. Porque eu não posso só falar nosso desejo é, né? Eu vou quebrar ali o período, vou falar separadamente as orações, como eu fiz no exemplo ali da coordenação. Veja que não vai dar certo. Nosso desejo é o quê? Faltou um pedaço. Também não posso falar só que a humanidade viva em paz. Mas e o que tinha antes disso, né? Então, essas duas orações, elas dependem uma da outra para que o sentido seja completo. E sozinhas, elas não vão ter o sentido completo, né? Então, essa é a diferença entre coordenação e subordinação. Muito bem. Mas vamos procurar entender um pouco melhor ainda, né? Essa relação de independência e de dependência entre as orações, ok? Então, voltemos lá àquele exemplo, né, do período composto por coordenação. Tá? Os homens investigam o mundo, descobrem suas riquezas e constroem suas sociedades competitivas. Nós temos aqui exatamente 3 orações formando esse período, tá? Porque eu vou ter o verbo investigam, o verbo descobrem e o verbo constroem. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações.
E olha o lembretezinho ali do lado, né? Lembrando que oração é uma frase com verbo, né? Tem verbo, eu chamo a frase de oração. Muito bem. Então, ó, dividindo agora esse período e dando nome para eles, né? Primeira oração. Os homens investigam o mundo. Segunda oração. Os homens, que ficou subentendido, descobrem suas riquezas. Quais riquezas? As riquezas do mundo, né? E terceira oração, os homens, subentendido, constroem suas sociedades competitivas. Veja que por uma questão também de coesão textual, né? Eu não repeti os homens, o que está entre parênteses é aquilo que está subentendido no contexto, e eu também não repeti as riquezas do mundo, tá? Porque senão vai ficar mundo e mundo. Então, coesão textual é uma coisa que a gente vai aprofundar ainda numa outra aula, mas é disso que ela trata, né? Evitar essa repetição. Então, aqui eu formei um período composto por coordenação com 3 orações e, para evitar a repetição, eu deixei esses termos que estão entre parênteses ficaram subentendidos no contexto, né? E é dessa forma que você deve proceder quando você vai escrever, né? Pensar, mas isso aqui eu já falei ali na primeira oração, eu posso deixar subentendido aqui na segunda ou na terceira oração, ok, pessoal? Então, a gente está aprendendo aqui diferença de coordenação e subordinação, mas já estou dando esse toque, né, da coesão textual. Muito bem. Então, né, portanto, as 3 orações desse exemplo ali, se elas forem faladas separadamente, elas possuem sentido completo, cada uma, o que as torna independentes sintaticamente. Muito bem. Agora, voltemos lá ao exemplo da subordinação, tá? Nosso desejo é que a humanidade viva em paz. Como eu já falei para vocês, se eu dividir as duas, né, dividir o período no meio e deixar as duas separadamente, você vai observar que uma depende da outra e que elas só funcionam juntas, tá? E a isso, então, a gente dá o nome de sintaticamente dependentes, ficando incompletas se forem faladas de forma separada, ok? Essa especificação do período composto por subordinação, a gente vai estudar nas próximas aulas, né? Hoje, a nossa aula vai ser mais voltada para o período composto por coordenação, né? Então, hoje nós vamos ficar com este período, né? Que é o período composto por coordenação. Muito bem. Então, vamos a essa conceituação, ó. Um período composto por coordenação, ele é constituído por orações coordenadas. Uma oração, ela chama-se coordenada quando não funciona como termo de outra e nem tem outra que funcione como termo dela. Ou seja, as orações coordenadas, elas são sintaticamente independentes entre si. Vamos analisar aqui esse exemplo. Eu lhe trouxe o livro, mas você não o leu. Olha a divisão que foi feita ali, né? Então, eu tenho a primeira oração, eu lhe trouxe o livro, e a segunda oração, mas você não o leu. Tá? Então, eu tenho 2 orações. Eu tenho 2 orações que não dependem sintaticamente uma da outra. Porque eu tenho uma informação completa em eu lhe trouxe o livro. E na segunda oração, você não leu o livro. Só que a gente não vai construir o período dessa forma, por causa da coesão textual. A gente vai unir o período, vai eliminar a repetição da palavra livro e vai colocar entre as 2 orações uma conjunção, que é o mas, que é essa palavrinha que está servindo de ponte entre a primeira e a segunda oração, ok? Nos períodos compostos por coordenação, nós vamos fazer uso das conjunções.
Para esse caso, são as conjunções chamadas de coordenativas, que você pode, então, observar no quadro ao lado, né? Classificação aqui das coordenadas sindéticas, as principais conjunções coordenativas e no terceiro quadro nós temos um exemplo de cada uma, tá? Então aqui você vai usar depois esse quadrinho, ele é muito importante, porque quando você for fazer as atividades, né, de reconhecimento da conjunção, classificação, você vai precisar estar consultando aqui nesta tabela, tá? Então nós temos ali, ó, conjunção aditiva, e, nem, mas também. Exemplo, nosso amigo não veio nem mandou notícias. Muito bem, então ali eu tenho uma conjunção aditiva. Adversativa, mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Exemplo, ele era muito rico, mas não era feliz. Muito bem. Alternativa, ou, ora, quer. Exemplo, ora o tempo melhora, ora recomeça a chuva. Conclusiva, portanto, logo, por isso, pois. Esse pois, desde que ele seja anteposto ao verbo, ou seja, ele tem que aparecer antes do verbo para que a oração seja conclusiva. Olha lá o exemplo. Este cavalo é bravo, portanto, tome cuidado. Aqui, então, a conjunção conclusiva apareceu anteposta ao verbo tome, dando a ideia de conclusão. E ainda a explicativa. Por quê, que, pois, né? Posposto ao verbo, tá? Por quê, gente? Posposto. Posposto é depois do verbo, né? Então, volte logo, porque amanhã será tarde, né? Então, ali foi empregada a conjunção explicativa por quê. Então, aqui todos esses exemplos são exemplos de períodos compostos por coordenação, que fazem uso de conjunções coordenativas, tá? É importante a gente esclarecer que as conjunções, elas têm lá o grupo das conjunções coordenativas e o grupo das conjunções subordinativas. Onde que a gente vai usar as subordinativas? Obviamente que nas orações subordinadas, né? Muito bem. Vamos a mais alguns exemplos de períodos compostos por coordenação. Então, vamos lá. Gritou com o irmão e correu para o quarto. Já está lá dividido o período, né? Então, gritou com o irmão é a primeira oração. Correu para o quarto, a segunda oração. Descansei, fui à praia e visitei lugares maravilhosos. Tá lá dividido o período. Aqui eu tenho 3 orações, né? Eu tenho a primeira oração, descansei, a segunda oração, fui à praia, e a terceira oração, e visitei lugares maravilhosos. Próximo exemplo, não coma bolo quente, ficará com dor de barriga. Também tenho 2 orações, a primeira e a segunda. Vou sair e já volto. Vou sair, primeira oração, e já volto, a segunda. Gosto de cinema, bem como de teatro. Cadê o verbo aí, né? Tá subentendido. Gosto de cinema, bem como gosto de teatro. Mas olha a coesão textual, não pode esquecer. Por que você vai repetir o verbo se você pode deixar ele subentendido, né? E assim melhorar a coesão da frase. Assistirei um filme ou lerei um livro. Primeira oração, assistirei um filme. Segunda oração, lerei um livro. Ora está bem, ora não está. 2 orações também. Observem que nesse grupo de exemplos aqui,
todas as orações, elas são coordenadas. Eu posso falar cada uma delas separadamente, que elas terão sentido completo. Algumas delas apareceram com o uso de uma conjunção no meio delas, né? É o caso lá da primeira, que é o E, da segunda também, o E, né? Vou sair e já volto, o E novamente, né? Bem como, ou, ora. Então, algumas foram empregadas conjunções, outras foram utilizadas apenas as vírgulas, como é o caso do não coma bolo quente, ficará com dor de barriga. Mas eu tenho uma conjunção ali implícita, que está subentendida, que pode ser uma conjunção explicativa. Tá dando uma explicação, né? Não coma bolo quente, pois ficará com dor de barriga. Então, esse pois, que é uma conjunção coordenativa, está subentendida dentro deste período, né? Então, analisem todas estas questões. Agora, vamos ler um fragmento do poema Motivo, da Cecília Meirelles. E vamos observar nesse trecho que ele é formado por várias orações coordenadas, tá? Observem lá então, ó. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Muito bem, né? Um lindo poema da Cecília Meirelles. Todas essas orações já apareceram ali com a barrinha, a professora já dividiu esse período, né? Então, eu tenho lá, eu canto, primeira oração. Porque o instante existe, segunda oração. E a minha vida está completa, terceira oração deste período. Aí eu tenho mais um período. Não sou alegre, primeira oração. Nem sou triste, segunda oração. Sou poeta, terceira oração. Temos lá a conjunção porque, que é uma conjunção explicativa. Temos a conjunção aditiva e. Temos a conjunção aditiva também nem, né? Que faz parte das aditivas. Então, veja, num poema nós encontramos aqui 2 períodos e cada um deles formado por 3 orações que são coordenadas. E ainda mais um exemplo, né, para a gente finalizar. Nós temos também alguns slogans de peças publicitárias, né, de campanhas, propagandas, que também são formadas por orações coordenadas, que é esse exemplo que a professora trouxe aqui para vocês, tá? Então, seja saudável por inteiro, proteja-se do câncer. 27 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer. Muito bem. Lá naquele slogan, seja saudável por inteiro, proteja-se do câncer, nós temos um período composto por coordenação, formado por 2 orações que são sintaticamente independentes, né? Porque eu posso falar cada uma delas separadamente, eu tenho uma informação completa em seja saudável por inteiro. E eu tenho uma informação completa em proteja-se do câncer, certo? Por isso, então, período composto por coordenação. Aqui, eu não tenho nenhum conectivo, nenhuma conjunção unindo esse período. Mas eu tenho o quê? Eu tenho uma vírgula, né? Uma vírgula, tá? Então, são orações independentes. Eu poderia colocar uma conjunção? Poderia. De repente, o E para adicionar a informação, seja saudável por inteiro e proteja-se do câncer. Esse E pode ficar subentendido ali dentro do contexto. Ok, pessoal? Muito bem, então agora vai vir a parte dos exercícios, que é muito importante para a fixação do conteúdo, tá? Faça os exercícios que foram propostos aí para esta aula. Agradeço por sua atenção e nos vemos em breve nas próximas aulas. Até mais!